Olá, boa noite. Vamos lá, estamos começando aqui. Vamos fazer a solicitação aqui para a Nayara. Agora foi. Olá, Nayara, Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? E aí, tá me Boa escutando? noite. E aí, tá me escutando? Estou escutando sim. Ótimo. Ótimo. Eu vi que eu vou ter que vir um pouco pra trás aqui, aqui pra poder me enxergar. Isso, agora para mim ficou boa agora a sua Tá, imagem. maravilha. Maravilha. Seguimos assim. Beleza. Então tá. Sempre uma dúvida que existe nessas lives, né? Agora, enquanto tem pouca gente, dá pra gente comentar isso, que é a forma de se vestir para uma live dessa, né? A gente está em casa, fazendo home office e, enfim, acabamos decidindo por um visual mais caprichado. Semi-formal. Hoje a gente tá aqui. Opa, Eu vou colocar um fone porque eu acho que tá ecoando aqui no meu. eu tô ouvindo mesmo que a minha voz tá ecoando. Tô vendo bastante gente entrar aqui, vou comentar. Tem bastante gente que eu conheço. Andresa, já vi que a doutora Luciane entrou. Rafael. Me dá um segundo, vai apresentando aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa conversa, Kelly. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos aí da Covid nas relações de trabalho. A intenção é que seja uma conversa mesmo, né? A gente quer ser o mais objetivo e falar de forma mais assertiva, né? Que essa comunicação realmente seja mais democrática, né? Porque a gente tem o costume de, quando a gente está falando entre advogados, a gente querer rebuscar e falar em termos técnicos. Mas eu entendo que a gente precisa também ser uma pessoa que vai dar informações assertivas. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível na minha fala. E sejam bem-vindos aí. Já vi que já temos 10 pessoas aí na live. Legal. Um oi aí para a Letícia Beltrame, que está entrando. E obrigado, Marcelo. Eu ia perguntar exatamente se o áudio estava legal, e que bom que de fato está. Eu até acho que vou abrir mão aqui do meu papel de apresentador, porque se apresentou muito melhor que eu, né? Capaz. Não, siga aí o nosso roteiro. Com certeza. Pode deixar. A Andresa perguntou se está frio. Eu não sei se eu diria frio, eu diria mais próximo de congelante, algo assim. Tá realmente. Estamos aqui a la Frozen. Bem frio. A la Frozen, exatamente. Então tá, bom, eu vou aproveitar então que já estamos em algumas pessoas. Dar também uma boa noite para a Alda. E vamos apresentar aqui o Klein Portugal Talks. O Klein Portugal Talks é um programa que nós fizemos aqui de lives no Instagram, o Klein Portugal, e estamos chamando alguns parceiros, algumas pessoas que a gente acredita que podem nos auxiliar nessa função que a Nayara falou de comunicar, de informar e de ajudar nesse momento da pandemia. É uma das funções aí que a gente vislumbra dos advogados nesse momento da informação. E embora o escritório, Klein Portugal, não seja um escritório que trabalha com o direito trabalhista, a gente optou por ter bons parceiros nessa área, e a Nayara é uma dessas parceiras. Então, Nayara, eu vou apresentar você já nesse momento. A Nayara, então, como é que eu te chamo, Nayara? Nayara Emanuela Oliveira. Isso. Então, é a nossa doutora Nayara. Ela é especialista em Direito do Trabalho e colaborou conosco também no nosso e-book. É um e-book que nós estamos lançando muito provavelmente semana que vem. Se a gente tivesse tido um pouco mais de sorte, vamos dizer assim, na pandemia, ela já teria passado, mas parece que é impossível perder o timing, né? Então ela vai continuar sempre sendo o tema do dia, infelizmente por algum tempo aí. E a Nayara falou sobre a MP 936, que tratou bastante de direito trabalhista. Então a gente vai falar sobre isso um pouco depois, mas por hora eu peço que a Nayara também se apresente um pouco aí para vocês.
Bom, primeiro quero dar boa noite, né, a todo mundo aí que já entrou, que está seguindo a gente. Já vi também que a doutora Mailinha entrou, que bom, fico muito feliz com a sua presença. Quero começar agradecendo o Érico, né, pela oportunidade, pela confiança de estar aqui, né, porque eu acredito que é uma oportunidade também, uma responsabilidade aqui, né, em tudo que a gente vai conversar. E essa, né, esse teu projeto eu achei muito legal, realmente. Já vieram outras pessoas aqui. E, aliás, até, né, pessoas que me antecederam com muita qualidade e sempre no intuito realmente de trazer uma informação importante para aquelas pessoas que estão nos assistindo, pelo menos para dar uma esclarecida nesse tempo de pandemia, tempo de tanta obscuridade. E que, vou te dizer, nem nós, advogados, temos também tanto assim o caminho das pedras, porque, né, estamos aí diante de uma situação sem precedentes. Então, às vezes, até a nossa própria resposta é exatamente baseada em alguma coisa que a gente tentou ver em casos bem semelhantes, mas a gente nunca vivenciou isso que a gente está vivendo agora. Então, realmente, até as nossas respostas são um pouco nesse sentido, né, daquilo que a gente já viu, mas não muito assertivas, né? A gente não tem um posicionamento do TST aqui comprovado sobre tal caso, ainda não temos, né? Provavelmente isso vai vir na sequência, e virão muitos casos, mas ainda não é, né, essa a questão. Então, eu agradeço pela confiança da Klein, né, agradeço você, o André, né, vocês têm aí o domínio da fala, né, como eu disse para você anteriormente, o André, professor universitário, né, então, e fala extremamente bem, você já é o rei das lives, então estou aqui numa situação difícil, né, mas pretendo ser o mais assertivo possível, espero que a nossa fala e a nossa conversa seja agradável para todos, tanto para nós como para quem está ouvindo. Valeu, Nai, muito obrigado. E de fato a gente tem essa situação, né? Ali no escritório a gente cada vez mais também se deixa guiar pelos precedentes do judiciário, e nessa situação de fato nos vimos numa situação, como você disse, né? Que é uma forma de dizer, mas também em concreto é isso mesmo, né? É sem precedentes, nós não temos precedentes exatos sobre essa matéria, e a gente acaba se guiando primeiro pelos precedentes mais semelhantes e também por um princípio muito grande no nosso escritório, que também nós já compartilhamos antes, que é algo que vocês também levam muito a sério, que é a negociação, é a conversa, é procurar resolver as coisas consensualmente e preventivamente. E isso é muito do espírito que ficou impresso no nosso e-book, que vai ser lançado para semana que vem. Nesse e-book a gente trouxe vários autores, né, vários parceiros de várias áreas, e também procurou escrever alguns textos sobre os temas de nosso domínio. Então acabamos falando de vários temas, desde diversos temas do direito civil, responsabilidade civil do médico, responsabilidades relacionadas com locação em shopping, até questões de direito administrativo, que daí foram tratadas com brilhantismo pelo André, e também outros temas do direito penal, né? Entre os autores do direito penal estão Matias Vilhena, que já esteve aqui, está também o Tracy Reinaldet, um dos nossos parceiros do direito penal, e enfim, o livro realmente ficou muito legal. Eu espero que a gente possa lançar e semana que vem o pessoal tenha acesso e possa, se tudo der certo, aproveitar muito esse material. Bom, Nayara, então a gente vai avançar, beleza? Vamos avançar aqui. Estamos com aproximadamente 10 minutos de live, vamos para o seu texto. Sim. Então, conta um pouco para a gente sobre essa questão da MP 936, que foi uma MP que deu bastante a falar, né? Exatamente. Sem dúvida, Érico. Eu acho que eu não posso deixar de contextualizar, na verdade, né? A MP que eu escrevi, né, que foi o tema ali desse meu artigo, ela não foi a única MP editada, né? Nós tivemos aí um emaranhado de MPs, né, que foram editadas por conta da pandemia e necessárias, né? Claro, polêmica, sem dúvida nenhuma. Antes da 936 teve a MP 927, que também tratou bastante de questões trabalhistas, né? E dando opções para os empresários de questões que eles poderiam utilizar para minimizar os impactos ali nos contratos de trabalho.
principalmente com relação a banco de horas, ao home office, a possibilidade de antecipação de férias coletivas e férias individuais, né, a possibilidade de antecipação dos feriados. Então, né, essa MP tratou de dar essas opções ali para os empregadores e para os empregados para tentar manter o contrato de trabalho, né? Antes mesmo de sair a MP, quando foi decretado, né, o estado de calamidade pública e a pandemia, as empresas já vinham pedindo consultorias e implementando banco de horas, né? Só que era um banco de horas que até então não tinha, apesar, né, de nós termos feito a possibilidade, a viabilidade desse banco, não existia um banco de horas específico para a época de pandemia. E a medida provisória 927, ele criou esse banco de horas específico para a época de pandemia, inclusive com uma previsão ali, com uma validade mais extensa para o seu cumprimento, né, para a sua compensação. Só que, ao meu ver, essa medida 927, ela pecou porque ela só trouxe questões envolvendo a empresa e os empregados. E o governo ficou de fora, né, dessa questão envolvendo ali como que ele ia ajudar, como que o governo ia se colocar, e ele ficou completamente isento e colocou ali, vamos dizer, né, a cargo das empresas, e a gente sabe que hoje no país as empresas que são as maiores empregadoras são micro e pequenas empresas, então colocou a cargo dessas empresas essa questão da pandemia, dizendo, essas são as suas opções e resolvam-se. E acho que não era bem assim, né, que a coisa tinha que funcionar. E acredito que daí a medida 936 veio com um pouco mais de assertividade nesse assunto e trouxe a participação efetiva do governo para poder as partes ali se unirem, porque afinal de contas, né, tem que existir ali, né, algo efetivo, um projeto, um incentivo para que as empresas não venham também perecer. E aí a 936 realmente trouxe uma participação efetiva, o Estado ali instituiu, né, um benefício, o pagamento emergencial de um benefício para os contratos que fossem reduzidos e suspensos. E aí, com essa participação mais efetiva, as empresas tiveram um fôlego, né, para poder, enfim, respirarem um pouco mais tranquilas, em que pese a gente não poder dizer, né, que é possível respirar tranquilo em uma época de pandemia, né, mas respiraram com máscara. Exato, né, minimamente ali ficaram acobertados por uma segurança jurídica, né, porque até então nem a 927 trouxe essa segurança jurídica com relação à possibilidade de redução ali do salário proporcional à jornada e da suspensão dos contratos de trabalho. Ela tinha ali um artigo, que é o artigo 2, que realmente ampliava ali, ele dava maior ênfase para uma negociação individual e dizendo que essa negociação individual ia prevalecer sobre a lei e sobre a própria negociação coletiva. Mas isso não abria precedentes para uma redução ainda de salário de forma, né, um pacto individual para reduzir salário. Ainda existia muito uma reticência de você indicar com segurança para o seu cliente que isso era possível fazer antes da implementação da 936. Agora, com a edição da medida provisória, né, e ela entrando propriamente em vigor, houve daí, né, foi privilegiado o pacto individual, né, sobre o coletivo. E houve a possibilidade, então, do empregador e do empregado ajustarem por pacto individual tanto a suspensão do contrato de trabalho como a redução. Exatamente, da jornada de trabalho proporcional, né, do salário proporcional à jornada, né, de forma individual. Né? É claro que isso gerou uma pandemia também, vamos dizer assim, porque a questão toda envolvendo tem várias questões ali, né, a ser discutidas sobre a constitucionalidade dessa MP. Pois é. Isso que eu ia te perguntar. Isso, principalmente porque envolve... Pode falar. Eu ia te perguntar sobre a DIN, né, que aconteceu, que acabou tendo uma liminar julgada pelo Lewandowski. Acho que essa questão foi bem marcante na época, ali bastante gente viu a 6363. Isso, a DIN 6363, que foi julgada ali pelo STF, né? Mas até antes mesmo de chegar nisso tudo, a discussão da constitucionalidade, ela gerava totalmente em torno ali do princípio da irredutibilidade salarial e também do princípio ali constitucional de que a redução do salário só poderia vir mediante negociação coletiva, então exigia a participação do sindicato. A partir do momento que a medida provisória estabeleceu um pacto individual,
isso entrou em conflito. Normalmente, normalmente, né, na seara do direito do trabalho, quando existe um conflito de normas, tende-se a aplicar a norma mais favorável para o empregado. Mas nós estamos em época de pandemia. Né? Então, é uma situação atípica, uma situação né? completamente atípica. Então, é óbvio que nós temos do lado a irredutibilidade salarial e a negociação coletiva, que é muito importante, a participação dos sindicatos, sim. Ninguém tira e retira a importância, né, histórica que os sindicatos têm para o direito do trabalho. Mas nessa época de pandemia a gente não poderia ficar estritamente atrelado à lei. Com certeza. A gente não podia dissociar o direito do trabalho da realidade, né? Na verdade, a gente não pode nem fazer isso com o próprio direito, né? A gente precisa trazer um direito que seja atual, para que a solução que a gente aplique seja uma solução que traga uma paz social para as partes, né? Então, essa questão envolvendo a briga ali da constitucionalidade, por outro lado, os defensores da medida provisória diziam que também é tutelado pela Constituição a questão do pleno emprego, que o governo tem a obrigação do pleno emprego, né? De procurar manter, né? Exatamente, de procurar manter essa questão até envolvendo a própria economia. Então, diante dessas discussões, né, isso foi parar ali no STF, né, através de a primeira reação ali foi através de uma liminar do Lewandowski, que a liminar propriamente dita foi, né, os profissionais dos direitos ali, né, eles realmente falaram, olha, não era o melhor ministro para ser relator disso, porque ficou realmente bem confuso, e ela inviabilizava, né, a medida provisória 936, porque ela realmente exigia a chancela dos sindicatos para que aquele pacto individual tivesse validade. E aí, posteriormente, né, exatamente quando o pleno veio julgar isso, caiu a liminar, e aí deu um pouco mais de segurança jurídica para a gente aplicar esses acordos individuais, porque afinal esses acordos já estavam aí em vigência, né? E aí a liminar veio e todo mundo prendeu um pouco a respiração, porque você falou, e agora? Esse ministro decide que precisa. E época de pandemia, sindicatos fechados, você não consegue ligar, você manda e-mail, ninguém responde, você, enfim... Alguns também não chancelando os acordos, né? Exatamente, né? Dizendo que não iam fazer. Deixa eu te interromper um pouco, só para dar um alô para o pessoal aqui, uma boa noite para o Júlio, Portugal, que acabou de ingressar, também o Cássio Kinen, o Pedro Marum também é advogado trabalhista. Pedro, fique à vontade aí para sabatinar a Nayara, ela certamente terá as respostas para lhe dar, ou pelo menos algum tipo de visão sobre o direito, certamente. E também um alô para o Cadu, da Dom Gentiles, a melhor cerveja da cidade. O Cadu do Dom Gentiles também acabou de entrar. Cadu, fique à vontade também para fazer perguntas, e também os demais. Por favor, pessoal, façam perguntas, assim a gente pode atender vocês e pode trocar uma ideia também. Uma boa noite também para a Cristina, que acabou de entrar. Então, Nayara, vamos para frente aqui com relação à questão dos funcionários de confiança. Rolou uma discussão, né, em torno disso. Eu queria só introduzir para você, né, o fato de que, de fato, funcionários de confiança, via de regra, eles estão até excluídos do capítulo que trata da jornada de trabalho, como você destacou para mim hoje mais cedo, mas mesmo assim houve uma discussão em torno da possibilidade de redução dessa jornada deles, né, de alguma forma, e também a redução do salário. Como que você explicaria isso? Qual que acabou sendo a tua posição no meio dessa história? Até, na verdade, a medida provisória, né, ela não trouxe nenhuma disposição acerca desses funcionários, né? Ela estabeleceu ali a quem ela se aplica, limitou uma faixa salarial das pessoas que podem estar dispondo da suspensão e da redução de jornada proporcional a salário, reduzindo ali, né, sendo bem criterioso com relação à faixa salarial que pode fazer isso através de acordo individual, mas não dispôs sobre os empregados ali do artigo 62 da CLT, que são os cargos de confiança, que a gente chama de os gerentões, né? Não falou nada disso. E eis a questão, né? Se pode ou se não pode. Há entendimento para ambos os lados, né? Não sou eu
aqui a dona da verdade, porque há muitos bons juristas defendendo ambas essas posições, né? Há quem refute completamente, porque eles não têm jornada, afinal de contas, se está dizendo que eles estão excluídos da jornada de trabalho, porque o cargo que eles têm é incompatível com o controle de jornada, você não pode reduzir jornada de quem não tem uma jornada. E, olhando assim, cruamente, a gente pensa que realmente isso é algo que, ok, sentido, realmente né? faz todo sentido, né? Mas existe uma questão, né, que também há quem defende realmente que há a possibilidade de sim fazer essa redução, porque há hoje, com a tecnologia, um controle muito maior daquilo que se faz. Ainda que o empregado não esteja, né, na sua empresa, você consegue controlar ele, saber quando que ele está logado, quando ele não está logado, saber que atividade que ele desempenhou, saber, através até de um relatório, quais as atividades que ele fez durante aquele dia, que ele realizou. Então, você consegue sim ter um controle daquela jornada de trabalho daquele funcionário. A minha opinião, né, e aí o meu entendimento vai muito para o caso concreto, Érico. Então, a gente teria que realmente analisar aquele Com caso certeza. que está colocando diante da gente e verificar se naquele caso específico a gente consegue comprovar a redução efetiva dessa jornada, ou seja, a redução efetiva da carga de trabalho desse funcionário ali, né, desse cargo de confiança. Através de um relatório, olha, antes ele desempenhava ali tantas tarefas e agora ele está desempenhando tarefas, menos tarefas, enfim. Isso vai depender muito do meio de prova mesmo, assim. Se você tem como comprovar efetivamente esta redução, a sua segurança jurídica para poder reduzir a jornada desse funcionário proporcional ao salário é um pouco maior. Se você não tiver como fazer essa gestão, eu não indicaria fazer essa redução sob pena aí de um passivo futuro, né? Então, eu acho que realmente há a análise do caso concreto. Eu acho que é muito importante isso, a gente também destaca bastante para todos os nossos clientes, amigos, a questão da prova, né? A prova, ela sempre faz muita diferença, né? Exato. Às vezes a gente vê que, em alguma medida, o diferencial entre os advogados me parece estar situado um pouco nisso, sabe? No fato de não ver os casos de uma forma maniqueísta, né? Só vendo ou sim ou não, né? Me parece que exatamente o que está mais nesse meio, né, que a gente chamaria, na análise dos precedentes, de uma distinção em relação ao precedente estático, né, puxar com uma determinada prova para um outro precedente que preveja, né, o reconhecimento dessa prova, como, por exemplo, da prova que você disse de uma efetiva redução da carga de trabalho, como uma possível prova para que também se pense na redução da jornada, né, junto com o valor do salário. Mas eu achei a sua posição bem ponderada nesse sentido e acho que seria razoavelmente seguro afirmar que nessa circunstância seria possível fazer a redução, certo? Sem dúvida nenhuma, né? Com a questão da prova. Aliás, isso é essencial, não só no direito como um todo, mas especialmente no direito trabalhista. A prova realmente ela tem um caráter fundamental ali para você realmente ter para que isso seja, enfim, declarado para improcedência ou para improcedência da sua demanda. Então, isso fica bem evidenciado, essa necessidade de prova, né? Seguindo aqui no que eu ia falar também, Érico, eu ia ressaltar que há uma necessidade, e desses pactos individuais que a gente comentou, né, que houve aí essa valorização do pacto individual. Então, uma questão que eu gostaria de ressaltar, inclusive que eu anotei aqui para falar, seria com relação a essa questão realmente desse pacto individual, de existir realmente uma autonomia do empregado, né? Ele não pode ser algo que é imposto pela empresa, né? Então, a lei é clara, né? Porque se existir um assédio ou qualquer ali questão envolvendo uma obrigação desse funcionário ter que assinar esse pacto, isso pode facilmente ser descaracterizado e aí você ter, né, um passivo e uma discussão judicial. Então, né, e aí muitos perguntam, ok, mas e se o funcionário não assinar, né, essa questão? Ele não vai ser demitido, né? Então, e aí eu respondo, né? Essa questão da demissão,
ela não é, ou ela não se caracteriza como assédio. Isso vai ser a opção da empresa. O que a empresa tem que fazer, né, ou é ser o mais claro possível e o mais objetivo possível quando for fazer essa suspensão ou essa redução do salário proporcional à jornada. É escancarar realmente ali para o funcionário a questão da empresa e a questão econômica da empresa, né? E nesses casos em que você vai fazer a redução e a suspensão, necessariamente a empresa já foi realmente acometida pela pandemia ali, e a pandemia já teve um impacto econômico muito forte sobre aquela empresa, e ela está só te propondo essa questão envolvendo uma suspensão, uma redução, porque ela não tem mais condições de manter um teu contrato minimamente ali, se não aceitar ou se não for desta forma. Então, o fato de o funcionário não aceitar, a autonomia dele tá justamente nisso, dele aceitar ou não aquilo. Se ele não aceitar e a empresa mandar embora, isso não significa que ela está tendo um ato ilegal, ela está no direito dela, desde que ela faça os pagamentos das verbas rescisórias ali, né, se for sem justa causa, ela vai fazer os pagamentos das verbas ali, e ok, isso também vai ser uma opção da empresa e isso não pode ser encarado como um ato ilícito, porque não é, né? E, Nayara, só avançando então para o nosso próximo momento, eu queria, na verdade, falar que a gente recebeu algumas perguntas aqui, ficamos felizes com as perguntas, estou tentando selecionar algumas para a gente responder, e já vejo aqui a pergunta do Cadu, que em alguma medida ela pode ser abordada no nosso próximo quadro. Então, a pergunta dele é o seguinte: se haveria um direito, agora considerando um direito, uma nova legislação trabalhista, considerando esse novo normal. O que você diria sobre isso, Nayara? Se haveria uma alteração legislativa? Uma nova Eu acho que mais CLT? ou menos nesse caminho, Olha, eu acho que assim, a CLT, na verdade, ela já... Aí a dimensão você que disse. Isso, na verdade, ela já foi bastante alterada pela reforma, né? A gente teve uma reforma aí que completou 2 anos, né? E que tratou de bastante questões, né? E que teve uma alteração drástica para vários questionamentos ali do direito do trabalho. Inclusive, né, o próprio teletrabalho já ele tinha ali todo um regramento muito específico para ser aplicado no contrato do trabalhador. E em época de pandemia isso foi flexibilizado mais ainda, né? E a questão do home office foi totalmente flexibilizado. Dentro da CLT, ela tem uma dimensão e um procedimento muito mais rigoroso do que eu tenho a aplicação do home office em época de pandemia. Então, eu acredito que essa flexibilização ela só vai ocorrer em época de pandemia. E é importante que a gente diga que essas medidas provisórias só são aplicáveis durante esse estado de calamidade. Posteriormente a isso, você não vai poder fazer uma redução da forma como se faz agora, muito menos suspender desta forma. Essa medida excepcional, ela só responde, né, ou ela só se aplica por este período. Após a finalização, óbvio que vão existir os reflexos, né, dos acordos que foram feitos, mas a gente vai, dos acordos que já foram feitos, mas a pandemia, ela só vai se aplicar durante a pandemia, isso é importante ressaltar. Sim, e eu achei bem interessante a tua abordagem, é uma abordagem mais cautelosa do que a minha, porque eu achei excelente, né, mas a minha ponderação seria mais um exercício aqui de futurologia, né, mas ainda assim eu iria no teu sentido de que não deve haver mais legislação permanente, né, não deve haver mais legislação permanente. Efetivamente, essa mudança há 2 anos, ela constituiu uma modernização, né, da CLT, isso era um dos termos que se usava, inclusive, né, para todas as alterações que foram feitas, sejam elas efetivas modernizações, ou sejam elas relativizações dos direitos dos trabalhadores, mas de qualquer forma, enfim, foi feita essa modernização, foi feita a abordagem, por exemplo, do home office e de outros, né, do teletrabalho, né, como se usa, claro, em português, e foram feitas outras modificações de forma que me parece que não haverá nova legislação permanente para o ambiente do direito do trabalho. Certamente também, outra coisa que a gente pode ponderar é que vai ter novos precedentes, né, Nayara? A jurisprudência, né, os julgamentos nos tribunais, eles vão se adaptando a esses novos quadros e procuram aplicar a legislação e a Constituição ao caso específico. Sem dúvida. Mas se você me permite, vamos avançar para a gente conseguir abordar mais alguns assuntos hoje.
E o nosso próximo momento aqui, a gente chegou mais ou menos à metade da nossa live, e a gente vai tratar de um momento um pouco mais descontraído. Vamos perguntar para a doutora Nayara que livros e que séries ou que peças de arte, de alguma forma, que você recomenda para a gente aí, mais ou menos nesse contexto que a gente tem falado. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, né, antes da live, para a gente definir alguns pontos. E eu lembro que eu falei para você que todas as minhas biografias, os livros que eu estou lendo recentemente, são todos livros baseados no direito do trabalho praticamente. E eu falei, eu não vou ser a pessoa que vai indicar uma legislação trabalhista ou um livro trabalhista aqui, porque nós temos vários espectadores aí, ouvintes, e que não tem esse interesse, né? Então eu falei, vou falar de uma série ou vou falar de um filme que recentemente eu assisti e que me fez bem, que me impactou. Então eu vou começar pela série, que na verdade ela já foi citada aqui numa live, né? Que é a Black Mirror, que é uma série que eu gosto muito de assistir. Na verdade ela não tem conexão entre os episódios, mas ela sempre traz ali algo relacionado à tecnologia e as consequências desse uso exacerbado da tecnologia. Então são episódios sempre muito intrigantes, assim. Eu lembro que o primeiro episódio que eu assisti, eu fiquei extremamente perturbada do começo ao fim. E isso é uma coisa que em mim gera algo bom, assim, você ficar perturbado, ficar ali, né, atento, e isso te gera né, algo bom em mim. Então eu acho que é interessante, de repente, dar uma olhada, quem já curte aí, né, diz pra mim o que acha da série aí, comenta pra gente se já assistiu, se gosta. Boa. Né? Comentem do Black Mirror. Exatamente, comenta aí o que vocês acham, ou discordem de mim, achem péssimo, né? Também estão no direito. Seguindo Sim. ali, o filme que recentemente eu assisti, está disponível na Netflix, você também já assistiu ele, né? A gente já conversou. Que é um menino que é o menino que descobriu o vento, né? Eu assisti esse filme não faz muito tempo e achei o filme muito legal, né? Ele retrata ali a história de um menino, acho que do Malawi, né? Que desenvolve ali uma energia eólica para viabilizar ali a irrigação de uma plantação durante os períodos de seca do Malawi, né? E trata de bastante aspectos, na verdade, né? Porque essa história toda que do menino e dessa inovação traz por trás a importância da educação, né? Ele passa o filme inteiro lutando para ter acesso a essa educação, para ter acesso a essa informação. Então, numa época de pandemia em que nós estamos aí com os filhos, né? Quem tem filho com filho em casa, com aula online, e sabe que a efetividade, às vezes, de uma aula online para criança não é a mesma efetividade de uma aula online para um adulto, né? É completamente diferente a percepção de uma criança. Então, eu acho interessante aí esse filme nessa época para a gente poder ver a importância que as escolas e que os professores têm na vida dos alunos. Sim, maravilhoso. Eu adorei tua abordagem, Nayara. E você viu que tem vários fãs aqui do filme O Menino que Descobriu o Vento. Ah, legal. Realmente é um filme muito bonito. Como já disse o André, né? Eu não sou parâmetro nesse sentido, mas eu chorei muito no filme. Eu achei ele muito, muito bonito. Assim, realmente essa beleza, né, do menino, tanto a parte da inventividade dele, né, quanto essa busca dele pelo conhecimento e por achar novas formas de lidar com a realidade. Muito legal mesmo, muito legal. E como eu disse também, você falou do Black Mirror, né, e eu queria fazer uma provocação, até comentar que eu também tenho uma recomendação hoje, né, é uma recomendação de um podcast do Jota, né, o podcast se chama Sem Precedentes, e muito recentemente, até talvez hoje mesmo, houve a divulgação desse episódio novo deles sobre home office, né, e eles falaram muito sobre home office e essa possível mudança, né, que as empresas estão passando, né, algumas, especialmente de tecnologia, já usavam muito home office, né, o teletrabalho, e agora cada vez passariam a usar mais. E eu queria levantar para você, Nayara, essa bola e deixar também o pessoal comentar aí, quem quiser. Imaginem um mundo 100% home office. Todo mundo, o tempo todo, trabalhando só de casa. É um episódio aí do possível Black Mirror futuro. Como seria o mundo com todo mundo trabalhando só de casa?
Eu acho que seria enlouquecedor, né? Eu acho que seria aí mais ou Nossa menos como Senhora. nós estamos vivendo agora em pandemia, né? Nos primeiros momentos Uhum. seriam amor, felicidade, liberdade, e depois a gente perceberia que não é bem assim, né? Que a coisa funciona e que existe Uhum. várias outras necessidades, né? Nós somos indivíduos sociais, né? A gente, em que pese Com uns certeza. gostarem mais, outros gostarem menos, nós somos indivíduos sociais, né? E então esse convívio Curitibanos, por exemplo, né? exatamente, né? Mas esse convívio, né, com o outro é muito necessário e enriquecedor, né, também, né? Você aprende com esse convívio, aprende sobre si, aprende sobre o outro, possibilita também troca de experiências profissionais. Eu digo, nós advogados, né, de o quanto é importante ter É um muito bom, é. parceiro, ter um sócio ali, ter um outro advogado com quem você pode discutir e conversar né, o caso, e aquilo dali saírem tantas ideias que vão beneficiar o cliente de forma tão mais efetiva. Então, eu não consigo essa questão do 100% home office ali, sem contato com nada, eu acho uma questão bem difícil. Até Bem difícil. comentei contigo, inclusive, que o teletrabalho foi o meu artigo, né, de fechamento ali da minha pós-graduação. Eu falei sobre o teletrabalho na época, né, a reforma trabalhista tinha acabado de entrar, então era um assunto quentíssimo da época e ainda não se falava em Uhum. pandemia. E eu tratei o aspecto do teletrabalho bem baseado dentro da CLT, do artigo 75A e em diante ali, que tratava do teletrabalho, e eu trouxe esse aspecto e principalmente o que eu disse ali no final da minha monografia, do meu artigo, né, era que Uhum. justamente a dificuldade da questão envolvendo o teletrabalho e que não estava sendo discutida amplamente ainda, era a questão do isolamento social e o quanto isso ia prejudicar este empregado que estivesse sob esse regime de teletrabalho, né? E Uhum. principalmente com relação ao direito de desconexão, mas principalmente também ao convívio social, a esse sentimento de Sim. pertencimento de uma equipe, de um todo, né? Esse funcionário Uhum. sempre está isolado ali, né? Então, isso vai gerando uma ansiedade, né? Essa falta de convívio e até de delimitação de vida também, né? Do que é o profissional, do que é Sim. o pessoal. E Isso o também vai pessoal? gerando uma ansiedade que depois podem desenvolver Uhum. transtornos, né? E aí tá a Bem síndrome de complicado. burnout aí sendo gritada aos quatro ventos, né? Que tem sido reflexo do isolamento social, essa síndrome veio à tona por conta dessas questões de isolamento social que nós estamos, e é essa questão Uhum. dessa produtividade acelerada, né? É um esgotamento mental e físico decorrente de uma doença ali dessa questão da produtividade ligada à doença, né? Então, eu acho que Uhum. fica Uhum. aí a nossa provocação do será que realmente isso é muito bom? É econômico, sem dúvida nenhuma, para as empresas é muito mais econômico. Mas se realmente isso É, vai trazer produtividade do empregado, aí já fica a minha eu dúvida. achei. Sim, com certeza. Eu acho que a tua abordagem é perfeita nesse sentido, né, Ara? E eu até queria fazer daí dois comentários agora. Primeiro, que você previu o futuro em alguma medida no seu artigo, pelo jeito, né? Porque falou de home office, de teletrabalho e de isolamento social no mesmo momento ali, né? Houve uma certa exercício de futurologia, então. E um outro comentário que eu estou observando aqui nos comentários nossos da nossa live, que a gente uniu primos aqui, segundo eles mesmos, TT e PP, Maria Tereza e Pedro, que são primos, estavam aqui comentando. Ó, Um abraço para que vocês, boa legal. noite para vocês, Olá, pessoal. pessoal. Fique aí com a gente até o final. E isso aí. E antes da gente passar para o próximo ponto, né, eu queria te passar uma outra pergunta que foi feita aqui pela Natália. Ela perguntou o seguinte: se você acredita que vai haver uma enxurrada de ações trabalhistas depois da pandemia, e também ela queria saber sobre a segurança jurídica nesse quadro. Olha, é uma questão bem discutida, né? Bem comentada aí pelos doutrinadores, pelos juristas, que efetivamente a questão envolvendo a justiça do trabalho vai ter aí um ressurgimento. Eu acredito que vai sim, o judiciário vai ser novamente acionado
para discutir essas questões de vivência que nós estamos, porque nós estamos falando aqui da medida provisória de um mundo ideal, onde a empresa observou todos os requisitos legais para aplicar a suspensão, para aplicar uma redução de jornada proporcional de salário, mas nós sabemos que o mundo não é tão ideal assim. Então, obviamente, né, principalmente com relação a assédio, acredito que isso vai ser algo muito recorrente ali, né? Uma questão envolvendo assédio, envolvendo até o direito de desconexão do funcionário. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, felizmente ou infelizmente, né? Eu acho que às vezes as empresas ficam muito receosas com essas discussões, mas eu acho que por isso a nossa importância e a importância da gente democratizar essa fala aqui, né, é de sempre estar bem assessorado mesmo naquilo que você faz, não saia aí fazendo as coisas do jeito que você acha, porque sem dúvida nenhuma, como nós dissemos ali no comecinho da live, a gente agora em época de pandemia, mal sabemos, nós não temos precedentes para indicar com assertividade o caminho das pedras, quem dirá quem sequer tem algum panorama ou algum, né, conhecimento. Então, realmente, eu acredito que vai existir, sim, o acionamento da Justiça do Trabalho para discutir as questões que foram tomadas aqui em época de pandemia, porque, infelizmente, nós não estamos no mundo ideal e certamente alguém ou outras pessoas se utilizaram dessas medidas de forma, né, que não aquela que nós acreditamos que possa ser feita. Mais segura. Exato. E, Nayara, eu até comentaria o seguinte, eu acho que um pouco disso que a própria Natália perguntou, ela tem a ver com o seguinte fato, né, que o direito, ele reflete muito o mundo, né, e no caso, por exemplo, o direito brasileiro reflete um pouco do Brasil. Então, quando os cenários estão mais estabilizados, a tendência é que tenha menos demandas. E, por outro lado, num cenário de pandemia, né, a tendência é que muita gente se manifeste a respeito desse fato, porque ele gera efetivamente toda uma mudança no arranjo das relações sociais, trabalhistas, empresariais, contratuais, em todo esse contexto, né? Então, a tendência de fato é que haja mais questionamento, até porque todo mundo, em alguma medida, pode achar que tem direito daí, né? E daí pode acabar ajuizando mais demandas. Com certeza, assim, para finalizar, eu diria que no direito trabalhista isso deve acontecer, deve ser um pouco freado pela sucumbência que foi estabelecida por essa nova reforma, né? A sucumbência sempre ajuda ali a dar uma freada boa, mas realmente acho que tem essa questão aí do mundo refletindo o direito e vice-versa. Para a gente avançar, então, Nayara, a gente está se aproximando aí do quarto final da nossa live. Vamos avançar sobre alguns casos que nós separamos aqui. A gente falou bastante sobre esse caso da churrascaria, de uma determinada churrascaria, né? Eu fiquei pensando aqui que a gente não deve mencionar muitos nomes das empresas. Então, enfim, mas numa churrascaria, um caso que ficou famoso em relação a uma rescisão em massa que aconteceu. Conta pra gente um pouco mais desse caso. A gente tá falando aí de rescisão em época de pandemia, né? E eu confesso para você que quando eu vi essa questão envolvendo o fato do Príncipe, porque a empresa em si, né, a churrascaria, que fez a demissão, acho que cerca de 690 funcionários, foi uma demissão em massa, e alegou o fato do Príncipe para demissão, não pagou as verbas rescisórias e colocou aí na conta do Estado todo o pagamento das verbas rescisórias dos funcionários, né? E eu lembro que quando eu Cadu ouvi tá comentando isso mesmo. E eu lembro que quando eu olhei fato do Príncipe, olhei ali demissão por força maior, esses eram 2 artigos que quando os nossos professores iam ensinar a gente na faculdade, eles realmente falavam assim, isso daqui, ó, isso aqui vamos falar, mas vamos falar rapidamente, porque isso aqui é quase inaplicável. Isso aqui é quase nada, nunca isso aqui vai acontecer. Porque realmente um cenário de pandemia, um cenário assim que a gente está vivendo, é algo que era improvável a gente pensar que isso aconteceria, né? E aí vemos nós e estamos aqui diante de um estado de exceção, de calamidade pública e falando sobre fato do Príncipe, que era algo que realmente estava ali enterrado no baú, que a gente jamais... E o que é o fato do Príncipe? O fato do Príncipe é justamente essa possibilidade de rescisão
É quando, na verdade, né, ele é motivado, né, por um... Eu vou até utilizar, que você me permita o artigo. A definição. Eu vou até, na verdade, voltar um pouquinho para você, nessa questão do fogo de chão ali. Falei o nome da churrascaria. Mas, enfim, essa questão desse caso, dessa churrascaria, essa questão do fato do príncipe, ela foi levantada até pelo próprio presidente, numa fala do próprio presidente Jair Bolsonaro, em que ele falou que existia artigo na CLT que previa ali que os empresários repassassem os custos das demissões para os governos e para os municípios e para o governo estadual ali, na medida em que ele queria frear que os municípios e que os estados fizessem decretos de fechamento. Então, ele utilizou desse discurso para poder incitar e dizer que isso depois poderia vir para conta ali de quem estava fazendo o decreto, né? Mas, analisando ali bem a lei... O fato do príncipe. O fato do príncipe, eu não entendo que seja fato do príncipe, né? Ali o artigo que ele citou é o 487, e ele diz que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, e essa ficará em cargo do governo responsável por editar aquele ato, né? Por que eu não entendo ali que, no caso dessa churrascaria, foi fato do príncipe, né? Primeiro porque ela não houve o encerramento das atividades dela, né? Houve ali a demissão desses 690, mas o restante dos funcionários que permaneceram lá tiveram os seus contratos ou reduzidos, ou com a jornada reduzida e a redução de salário proporcional, ou suspensos. Então, não houve a interrupção da atividade como um todo, né? Ela permaneceu, inclusive permaneceu ali fazendo delivery, né? Ela não estava atendendo, mas ela permaneceu fazendo delivery. Então, de alguma forma, a empresa se manteve. Delivery de picanha? Então, enfim, de alguma forma, essa empresa tinha como se manter minimamente ali, inclusive permaneceu com vários contratos de trabalho. Então, não teve o fechamento definitivo ali das suas atividades, encerramento das suas atividades. E o segundo fato que me leva a entender que não se aplica o fato do príncipe é porque, justamente, eu entendo que nesses decretos, né, seja estadual ou seja municipal, a autoridade que está ali, ela não está fazendo isso de forma discricionária, por critério ou conveniência de interesse público. Ela está ali por motivos, ela está gerindo um estado de necessidade ou de força maior que nós estamos passando, e ela está gerindo esta necessidade. Isso só ocorre pelo fato da pandemia. Então, eu entendo que a aplicabilidade desse artigo seria num fato, por exemplo, de desapropriação, né, de alguma situação, enfim, mas... Né, alguma coisa, exclusividade por arbítrio do... Exato. Do município, do estado doente. Sim, você aí como direito administrativo pode me ajudar muito mais. Então, com certeza. Então, por essa questão... Vou chamar o André. E por essa questão de estar vinculado, né, à questão envolvendo a pandemia, eu entendo que não é aplicável o fato do príncipe nesse contexto de Covid, porque a motivação para o decreto é o estado de calamidade, né? Então, ele está ali gerindo um estado de calamidade. Então, no meu entendimento, inclusive, não acho que vai para frente essa ação. Eu acho que até, inclusive, eles já voltaram atrás. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, entraram com uma ação civil pública exigindo aí o pagamento de 70 milhões de reais de indenização. Então, eu acho que saiu caro aí essa tentativa de tentar passar para frente. Inclusive, nem se fosse considerado o fato do príncipe, eles poderiam ter passado a totalidade das rescisões, né? O que se pode transferir é apenas a multa ali, né, do FGTS. Não é o valor pago total da rescisão, né? Enfim. Entendi. Não, tá bom. É bem interessante essa história. Quem quiser saber mais consegue ter mais informações também na internet. Sim. A gente vai passar para o nosso segundo caso. Só antes disso, eu vou dar aqui boa noite para a Bruna, que talvez seja amiga da Nayara. Também temos aqui o Bruno Prazeres e a Luísa Assis. Parente. Boa noite, pessoal. E o Roberto Parente. Roberto, chegamos realmente. Amigo nosso. Isso aí. Não é parente, mas é amigo nosso. É amigo nosso.
Chegamos a 30 pessoas agora há pouco, Olha que então legal. vamos avançar para o nosso próximo assunto. Então, o próximo assunto é o seguinte, é um assunto que eu estava preocupado, né, era desde o começo da pandemia, né, dessa situação, e que fizeram, vários clientes perguntaram para nós, nossa, mas e se eu mantiver as pessoas trabalhando, como é que eu vou fazer? Porque eles podem disseminar o vírus, né, e se uma pessoa estiver doente, for trabalhar e tal, e você chamou atenção para um caso específico que me marcou bastante para mim, e eu gostaria que você contasse também para o pessoal aí como agiram os frigoríficos aqui no Sul, especialmente. Exato. Na verdade, o que me chamou a atenção foi, acho que no dia 29, nessa semana aí, né, uma reportagem que eu li, né, é o País, se eu não me engano, que saiu uma reportagem lá falando sobre a disseminação no ambiente de trabalho e a responsabilidade dos frigoríficos com relação a isso, né? E aí é uma reportagem extensa, né? Falando bastante ali sobre como que esse não atendimento às regras, né? As regras do que foram colocadas ali pelo Ministério do Trabalho, ali, público do trabalho, essa inobservância dessas regras foi, assim, calamitoso para que isso se disseminasse, né, se dissipasse. E aí o que me chamou a atenção também na reportagem é que justamente nesses casos dos frigoríficos ali, inclusive ele chama a atenção principalmente para os frigoríficos que estão estabelecidos aqui no Sul, e ele diz que das cidades ali do Rio Grande do Sul que tem ali, que estão no pico ali da Covid, acho que são 30 cidades, salvo engano. Dessas 30 cidades, 28 fornecem mão de obra para frigoríficos, né? Então, você vê a importância ali, o quanto tudo em torno dessas pequenas cidades geram, né, funciona em torno do frigorífico, e essa não observância dessas regras, né, de saúde e segurança do trabalho disseminaram isso em cidades muito pequenas. Eu vi ali a reportagem falava de cidades em que tinha 11 mil habitantes com 9 pessoas infectadas com Covid. E isso, proporcionalmente falando, é Um valor alto, um número alto. é um número alto, relativamente alto, principalmente para cidades que não têm, né, estrutura nenhuma para absorver e para dar ali assistência para essas pessoas, né? Então foi um caso que chamou bastante atenção. E uma coisa que a gente estava comentando, inclusive, sobre esse assunto, era porque lá no começo, antes da pandemia, né, explodir, vamos dizer aqui, e surgir o primeiro caso, o Ministério Público do Trabalho já tinha, por conta da intensa fiscalização que esses frigoríficos sofrem por conta de acidentes, de doenças osteomoleculares, então eles sofrem uma intensa fiscalização o tempo inteiro. Eles também já haviam previsto e já tinham até colocado algumas questões, ou na verdade atitudes que esses frigoríficos poderiam tomar para impedir que a disseminação da Covid e, inclusive, ampliação de turnos de trabalho, testagem em massa dos funcionários, né? Observar ali a questão do distanciamento, mas esses frigoríficos, eles simplesmente... E não foi feito. Exatamente, eles simplesmente não fizeram isso, né? Houve uma inobservância dessas regras, até por questões econômicas, porque era inviável, porque não fazia sentido aplicar aquilo naquele momento em que ainda não se tinha notícia da Covid no Brasil. E depois disso, agora a gente segue vendo essa reportagem e o quanto é importante, sim, essa observação, principalmente com aqueles funcionários que ainda não tinham sido testado positivo. E aí eu até comentei com você de um caso, né, que eu recebi uma ligação, a gente faz parte, né, de um grupo de empresários, e eu lembro que eu era bastante questionada sobre isso. Olha, a esposa do meu funcionário contraiu Covid, mas ele não contraiu Covid. Então eu preciso mesmo afastar ele. Por que eu preciso afastar? Será que é necessário mesmo? Ele não tem. Ele foi lá, fez o teste e deu negativo. Enfim, então a pergunta era essa. Será que eu preciso afastar esse funcionário? Que é uma mão de obra que para mim é essencial no momento. E eu lembro que eu falava, olha... É uma questão de, claro, de empatia, mas também de você ponderar os riscos de você trazer esse funcionário
que teve contato direto com alguém que testou positivo e você contaminar a tua equipe. Aí você perde, em vez de você perder uma mão de obra qualificada, você daqui a pouco tem que afastar todos os seus funcionários por uma contaminação em massa, que era o que é o e caso. E você coloca a vida das pessoas em risco, né? Sem dúvida nenhuma. E depois, inclusive, você pode ser responsabilizado disso por inobservância de regras, né? Então, foi uma questão... acaba tendo que indenizar as pessoas. Exatamente. Né? Então, foi uma questão que eu lembro que no começo havia realmente uma certa relutância em fazer o isolamento dessas pessoas que não tinham sido testadas positivas, mas que tinham, de certa forma, tido algum contato com o vírus. E então, existia uma reticência de afastá-las porque elas não estavam, né? Aquelas que foram testadas, obviamente, ninguém contestava. Mas aquelas aquelas que tinham contato, mas que ainda não tinham testado positivo, existia essa reticência. E depois, e agora, né, não só no caso dos frigoríficos, mas agora mesmo a gente já está vendo, né, o motivo disso tudo, essa reticência tem nos causado aí até praticamente lockdown que nós estamos aqui em Curitiba, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma, né? é complicado, foi bastante questionado isso, né? E, bom, pessoal, a gente está se aproximando realmente aqui do fim. E como o Instagram é um pouco grosseirinho aqui, de repente ele aparece aqui já 30 segundos e desliga no 20. Então eu acho que seria interessante a gente... passou super rápido, né? Espero que tenha passado rápido para as pessoas que ainda estão conosco também. E queria agradecer, então, Nayara, a tua presença e as tuas orientações tão precisas e ponderadas. E é um prazer ter você como nossa parceira. Então, agradecer também o pessoal que nos assistiu e desejar uma boa noite. Eu também agradeço, né? Fiquei muito feliz com o convite, me senti lisonjeada e ao mesmo tempo com uma responsabilidade aí imensa. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Fico à disposição, né? Qualquer dúvida que vocês quiserem, vai lá no meu @NayaraEmanuela, pode mandar lá para mim a pergunta e a gente conversa através de lá sem problema nenhum. Quero deixar aqui, para não ficar só nas minhas palavras, vou fazer uma citação final aqui, dizendo que nessas épocas de pandemia, vou me utilizar das palavras de Ariano Suassuna: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então vamos encarar a realidade com esperança de que realmente dias melhores estão por vir. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos pelas mensagens finais também, excelente citação, Nayara. Um abraço aí a todos e coragem. Tchau, tchau. Coragem, solidariedade e esperança. Vamos à luta. Tchau, tchau.